são só princípios. Então, amados irmãos, graças a Deus, vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios 29. O texto da palavra de Deus diz em Provérbios 29, versículo 18. Não tenho dúvida nenhuma que a maior necessidade nossa é ganhar visão espiritual. Senão nós ficamos tudo mecânico, né? Nós fazemos tudo mecânico. Assim, não havendo profecia ou visão, é uma outra tradução, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Pai querido, abre meus olhos, os olhos dessa Assembleia, abre os olhos da tua igreja, Senhor. Queremos ver Cristo. Obrigado, Senhor. Amém. Meus irmãos, ele disse que não havendo visão, o povo se corrompe. Essa colocação, se corrompe, dispersa, desintegra, é comparado como se fosse uma mulher, penteia o cabelo e deixa bonitinho, de repente vem o vento e fica todo alterado. Nesse aspecto, está dizendo aqui, o povo se corrompe, o povo se deteriora, o povo perde a visão, amados irmãos, celestial. Também, amados irmãos, fica espalhado. É outra colocação. Se você ver em Lamentações, nós sabemos de Lamentações, Jeremias, quando Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu o templo, os muros, e Jeremias, antes de acontecer isso, Jeremias está dentro, antes e um pouco dentro do contexto da invasão da Babilônia. Ele já profetizava no sentido que Deus ia entregar o seu povo cativo na Babilônia por causa da desobediência, idolatria. O nome de Deus não estava mais lá, a vontade de Deus não estava mais lá, a glória de Deus não estava mais lá. E uma das coisas que ele fala aqui no versículo 4, várias vezes ele fala como, que se estivesse dizendo assim, admirado, como que aconteceu isso, como aconteceu isso? Mas, meu amado, Deus já havia alertado desde Isaías, há muitos anos antes, que Deus ia entregar esse povo. E ele diz assim, como se esclareceu o ouro. O ouro fala da divindade de Deus, da pureza, da santidade de Deus. Lamentações 4. 1. Como se esclareceu o ouro? Como se mudou o ouro refinado? Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas? A casa de Deus sem a sua glória, sem o tabernáculo, sem a arca, sem o candeeiro, sem visão. É isso que acontece. As pedras espalhadas, amados irmãos, fala que o povo de Deus desintegrado, o povo de Deus espalhado, um para lá e para cá, cada um seguindo os seus próprios caminhos, sem ter visão espiritual. Por que, amados irmãos? Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, os muros foram destruídos. Então o templo, amados irmãos, fala da presença de Deus, fala da vontade de Deus e da glória de Deus. Isso nós vemos no Novo Testamento, que vai chegar em Jesus. Perdeu-se a visão. É uma das maiores necessidades nossas. Uma visão redobrada das glórias
de Cristo. Joe Owen, que foi um puritano, tudo que você tiver de Joe Owen, leia. O último livro que ele escreveu foi sobre as glórias de Cristo. Interessante, ele nem chegou a ver a publicação, porque ele faleceu. Então, esse homem termina a sua vida falando sobre as glórias de Cristo. O maior interesse da casa de Deus, dos filhos de Deus, é ver a glória de Cristo. É ver Deus na face do Filho. É ver a visão, ter a visão celestial. A maior glória do Filho de Deus é buscar, olhar, buscar as coisas lá de cima. Porque ele sabe que a sua vida está escondida, segura em Cristo Jesus. E ele sabe que Cristo quer a sua vida um dia vai voltar. Mas irmãos, a igreja no geral perdeu a visão de Cristo, das glórias de Cristo, e perdeu o supremo propósito de Deus, de convergir tudo em Cristo, certo? E que a igreja seja um outdoor para os anjos. Está lá em Efésios capítulo 3, para mostrar o quê? A multiforme sabedoria de Deus. Como é que o mundo vai ver Cristo? Através da igreja. Agora, como é que eu posso ter Cristo como cabeça e o corpo andando em trevas, deformado, vazio? Mas, irmãos, o que Deus procura é a expressão do seu Filho na igreja. Se nós não temos essa visão, nós reunimos por reunir, nós cantamos por cantar, pausemos por ouvir. Não, algo da Bíblia tem que sair da palavra de Deus, emplacar a minha mente, meu coração, a minha vida, levando-me a uma vida de quebrantamento, renúncia, entrega. Senão, meus irmãos, não há caminho para a visão celestial. Não há. Nós precisamos de uma visão renovada, meus irmãos, de Deus, a importância e o valor dessa visão. Tanto é que Paulo disse: olha, eu não soube dizer isso, fui desobediente à visão celestial. Paulo só teve uma visão, porque a igreja só tem uma visão. Toda vez que a igreja tem várias visões, ela está equivocada. A Bíblia só tem uma visão. A Bíblia só tem, meus irmãos, um propósito. E Paulo diz assim: não foi desobediência, a visão que eu vi, Cristo e a igreja. E infelizmente, meus irmãos, nós estamos vendo a igreja, mas não vendo Cristo. Mas sem Cristo, se Cristo não é visto na igreja, então Cristo não é o cabeça da igreja. Nós fomos acostumando a determinar espiritualidade por diplomas, congressos, reuniões, e as pessoas vão se acostumando com isso. Mas irmãos, realidade espiritual vem através de uma visão espiritual renovada de Cristo. Aquelas 7 igrejas iam receber 7 cartas, mas primeiramente Deus tinha que mostrar para João Cristo. A igreja perdeu Cristo, falando de Cristo. Perdeu a palavra, falando, pregando a palavra, porque não tem realidade espiritual. Aquilo não faz nenhuma conta na sua vida pessoal, conjugal, familiar, na assembleia. Aquilo não traz nenhuma repercussão. Não há um coração compungido, contrito diante de Deus. Se não houver isso, meus irmãos, nós estamos acrescentando mais conhecimento sem realidade espiritual. O que Deus
Deus procura é a realidade do seu Filho na sua vida, na nossa vida, na igreja. O começo da vida espiritual é ver. João 3 já falamos. Se você não ver, você não vê. E a sequência da vida, nós somos chamados, amados irmãos, para ver Jesus. Se alguém quiser ver após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Me vejam, olhem, seguir Jesus, seguir os passos de Jesus. Não existe, amados irmãos, vida cristã sem Cristo. Não existe vida cristã sem dependência de Cristo, sem submissão a Cristo, sem obediência a Cristo. Não existe. Tudo o que nós fazemos, tudo não traz realidade espiritual. As pessoas ficam religiosas, acostumam com aquilo. Não passa de uma religião. Não, meus irmãos. Já falei para os irmãos, a igreja, amados irmãos, é um organismo vivo, onde Cristo é o cabeça. Nós somos o seu corpo. Nós somos pedras que vivem, porque a pedra vive, a pedra viva ressuscitou. Ele é o nosso Senhor. Nós somos como se fossem lascas de uma grande pedra, que é Jesus Cristo, que foi chamado para ser o quê? Parecido com Ele, trabalhado pela graça de Deus. A perda da visão de Deus, amados irmãos, entra a dúvida, incredulidade, irresponsabilidade, insensibilidade, e nós começamos a conduzir as nossas vidas sem colocar elas dentro do plano da vontade e da realidade celestial. Afinal de contas, nós vamos viver. Não, irmãos. Você vê a igreja, aqueles judeus cristãos que se converteram, foi convertido pela graça de Deus em Hebreus, sabe quantos anos eles tinham de caminhada? 10 anos. E o que a Bíblia diz para eles? Se deveriam ser mestres. E vocês são crianças. Ah, irmãos, isso é triste. É triste. O que está acontecendo, meus irmãos? Quem está no controle? O nosso eu está no nosso coração. Quem deveria estar no trono é o crucificado, Jesus Cristo. Nós invertemos, porque perdemos a visão do supremo propósito de Deus. Qual é o supremo propósito de Deus para nós aqui, irmãos? Nós temos uma identidade, nós temos uma segurança e nós temos um propósito. Deus nos salvou para um propósito. Nós fomos chamados para seres de Jesus, pertencimento. E nós fomos chamados para ser santos, conformidade a Cristo. O que nós ficamos parados? Jesus me salvou, Jesus me salvou. Isso é verdade, isso é maravilhoso. Mas salvou para quê? Mas, irmãos, a visão espiritual ela liberta de tudo aquilo que é menos abaixo de Cristo. A visão celestial, ela liberta-nos de nós mesmos, do nosso eu, nossa arrogância, nossa autossuficiência, autodependência, autoglorificação. Vocês lembram de Jó? Era tudo isso que nós somos. E Jó vai dizer: antes eu ouvia falar de ti, Senhor, agora meus olhos veem. Sabemos que Deus vai fazer. Que não é só ouvir, é ver. Mas os olhos falam assim: mas como é que eu vou ouvir? Aí você vai entrar no ato da fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra do Senhor. Precisamos de visão, e a visão celestial nos dá força, nos dá propósito, dá segurança, dá esperança, dá
dá descanso para continuar. A visão celestial, a visão espiritual nos une mais e mais a Cristo, tornando menos dependente de nós mesmos, mas mais dependente de Deus. A visão celestial e espiritual, meus irmãos, nos faz cada vez mais ter a maior necessidade na nossa vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Essa centralidade de Cristo e da sua palavra. Isso é o centro de tudo. O que acontece conosco? Uma busca desordenada por conhecimento. Hoje você tem palestra, você tem conferência, inclusive essa, você tem estudo, PhD, você tem tudo que você quiser. Mas olha a igreja como está. Falta o quê? Realidade espiritual. Muito conhecimento e pouco vida. O que Deus procura em nós é a vida de Cristo, a luz de Cristo, o amor de Cristo, a glória de Cristo. É isso que Ele está procurando. Por isso não precisa de Jesus. A busca ambiciosa por poder, por evidência, por estar no topo. Eu tenho a melhor igreja, eu tenho a maior coisa, eu tenho o maior isso. Tem visão espiritual. Uma visão distorcida de si mesmo. Acha que é espiritual e não é espiritual. Ou uma supervisão de si mesmo. O excesso de bagagem mundana e conhecimento mundano, tomando conta do conhecimento de Cristo e da sua realidade em nossas vidas. A visão de Cristo, amados irmãos, como soberano cabeça da igreja. Você não acha que alguma coisa está errada? Quem é o cabeça da igreja? E por que a igreja não mostra o que o cabeça pensa? O propósito do cabeça, o nome, a vontade, a glória do cabeça. Porque a igreja deixou o cabeça para fora. No geral, nós temos que dizer: a igreja somos nós. Eu e você somos responsáveis por isso. Irmãos, como é que vai viver essa visão que sustenta uma revelação de Cristo? A natureza dessa visão é celestial. Não adianta você procurar, eu vou procurar a visão. Não, a visão quem dá é Deus. E eu e você temos que pedir. Olha Eliseu e aquele moço. Eliseu tinha visão. Ele pediu a unção dobrada. Não foi isso que ele fez? E Deus deu. Está vendo? Esse meu Senhor tinha uma visão maravilhosa. Mas eu quero uma visão maior. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. E enquanto Eliseu via, aquele jovem via um monte de exército em volta, inimigos, e estava desesperado. Somos nós. Olha o mundo, olha a depravação do mundo, sempre teve, vai piorar. Olha os homens ímpios, são satânicos, vão para o inferno se não nascer de novo. E você está preocupado? Aí o que Eliseu falou: Senhor, abre os olhos do moço. Olha que oração, irmãos. E olha que Deus abriu os olhos. O que ele viu? Que entra aquele exército. E eu e você tem um outro exército. E nós
que vai acontecer. Como? O mundo jaz no maligno. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O mundo vai me matar. Ninguém pode matar você. Você já tem vida eterna. Ninguém pode tirar a sua vida. Você está entendendo, irmãos? Visão espiritual. Nós temos visão terrena, carnal, mundana. E cadê a visão espiritual? Se nós temos visão espiritual, amados irmãos, a nossa visão terrena, carnal e mundana vai sair para fora. Irmãos, um monte de transfiguração. Quantas vezes já falamos isso? Elias e Moisés. Depois todo mundo foi embora. E o que a Bíblia diz? Deus diz: ouça meu filho. E ele só tem Jesus. Irmãos, na igreja veio o pregador. A minha doutrina, da minha igreja, meus estatutos da minha igreja. Falta de visão. Nós vamos estudar sobre a vida da igreja em Efésios capítulo 4. Presta atenção, amados irmãos. A visão de Cristo como soberano cabeça da igreja. Quem é dono da igreja? Que igreja? A igreja para aqueles chamados para fora. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus dizia: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você edificar qualquer coisa sobre o fundamento que é Cristo, amados irmãos, os fundamentos têm que ser de Cristo, parecidos com Cristo: ouro, prata e pedras preciosas. Ouro, prata e pedra preciosa não se consomem, mas palha, feno e madeira vai se consumir. O que nós estamos edificando? Sobre a doutrina de homens. Presta atenção, irmãos. A visão de Cristo em seu senhorio universal. Em Colossenses 1, a partir do versículo 14, você lê em casa, 15. Precisamos conservar nossas mentes constantes sobre as aflições de Deus, lembrando-nos de que aquele que estamos prestes a abordar, a orar diante da sua palavra, precisamos buscar a libertação das nossas vidas de coisas terrenas, mundanas, carnais. Precisamos refletir sobre a bondade e a graça de Deus para conosco, e sua misericórdia renova-se cada manhã. Verdade que nós somos muito terrenos e poucos espirituais. A pessoa fala assim: você vai espiritualizar tudo. Irmãos, presta atenção. Nossa vida é o quê? É espiritual. Não tudo. Quando a Bíblia diz que tudo que coopera para o bem é tudo. Não foi exceção. É tudo. A visão da igreja como corpo de Cristo e de acordo com a medida do modelo. Visão de qual o modelo da igreja, meus irmãos? Cristo. Vai construir, trabalhar, qual o modelo? Dado no monte. Esse é o modelo. Sobe ao monte, pega o modelo, desce para construir uma habitação para Deus. Mas a habitação para Deus tem que ser sofrível. Ele é o modelo. Vai construir o templo ao modelo. Deus deu para Davi a planta. Se Salomão não construísse de acordo com a planta, a glória de Deus não enchia aquele lugar. Amados irmãos, onde está a glória de Deus? Será que nós enxergamos que a glória de Deus, em muitos aspectos, se foi? Por quê? Porque deixamos que os filisteus entrem e levem a arca. O que é a arca para nós? Cristo. Deixando que
os inimigos tomem conta da prioridade, da centralidade, da primazia de Cristo. E cadê a glória de Deus? A glória de Deus só vai voltar, porque Deus vai usar pessoas como eu e você, como Ana, que enxerga o propósito de Deus, um sacerdote de acordo com o coração de Deus. Samuel, Davi, com todas as suas dificuldades, Deus vai dar um plano para Davi. Salomão, com todas as suas dificuldades, começou bem. Olha quantos na Assembleia, começou bem, mas olha a questão. Perdeu a visão. Perdeu a visão espiritual. A glória de Deus encheu o lugar. Mas foi destruído. A Babilônia entrou. A Babilônia fala da confusão. A Babilônia fala desse mundo. O mundo entra na igreja, destrói os princípios. Onde está o altar? Onde está a Bíblia? Onde está o muro? Onde estão os ministérios? Aí constrói um outro templo, mas cadê a glória de Deus? Já não está mais lá. Cadê a planta? Amados irmãos, tudo de Deus é de acordo com o modelo. O modelo é seu filho. Você quer amar sua esposa? Qual é o modelo? Como Cristo amou a igreja. Você quer ser submisso ao seu marido? Qual o modelo? Jesus. Ele foi submisso ao Pai. Você está vendo? Deus dá tudo para nós. E tudo está no seu filho. Você vai perder tempo lendo 10 princípios para ter um casamento feliz? Não. Joga fora. Joguei muitos aí no lixo. Porque nós estamos achando que o homem pode resolver o problema do homem. O problema do homem só tem uma resolução, um remédio, chama-se cruz. Sem cruz não há salvação. E sem cruz não há conformação à imagem e semelhança de Jesus. A cruz de Cristo para me salvar. E a minha cruz para me salvar de mim mesmo, da minha arrogância, do meu orgulho. Matando-me diariamente para que a vida de Cristo se manifeste. Amados irmãos, nós somos um vaso de barro. Por isso que Deus colocou no vaso de barro. Não colocou dentro do vaso maravilhoso. Não. Eu e você, com nossos defeitos, pela graça e misericórdia de Deus, nós temos um tesouro lá dentro, que é Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. E Ele quer se expressar, Ele quer ser testemunhar, Ele quer ser visto, Ele quer ter o seu bom perfume contaminando as pessoas. Você está entendendo, irmãos? Mas o que não deixa? A arrogância, o eu, o barro. O barro tem que ser quebrado. Uma vida de quebrantamento diante de Deus, irmãos. Negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz dia a dia e seguindo a Jesus. Não tem outro caminho. Os outros caminhos são psicologia bíblica, fora da Bíblia. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Não, irmãos. Vai aos pés de Jesus. Visão do vaso vencedor. Você vai ver lá em Apocalipse, aquelas igrejas, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. O vaso vencedor é aquele que o candeeiro não se apaga, onde o óleo está sempre presente do Espírito Santo, está sendo enchido do Espírito Santo, e a luz iluminando, amados irmãos, por quê? Trazendo a luz para esse mundo. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Como é que o mundo vai ver Cristo? Se está apagando em nossas vidas a vida de Cristo. Amados irmãos, quando nós mostramos a nossa vida, é vergonha, é miséria. A única vida que edifica
que expressa, que testemunha, que impacta as pessoas, é a vida de Cristo em nós. Paulo vai dizer: eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. A vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Meus irmãos, Gálatas tem 4 mortes. Mortos para a lei, mortos para nós mesmos, mortos para a carne e mortos para o mundo. Perde a visão. Olha que é a igreja da Galácia. Vocês começaram bem. Vocês começaram o espírito, estão voltando para a carne? Estão voltando para o judaísmo? Não, irmãos. Não. Nós precisamos ganhar discernimento espiritual. Crescente. A visão espiritual tem que gerar de um modo ou de outro em nossas vidas. Como que eu sei que estou ganhando visão espiritual? Primeiro, você está enxergando mais seus próprios pecados do que enxergar os pecados dos outros. Segundo, amados irmãos, você está enxergando que você é um filho de Deus e está nas mãos amorosas do Pai. E que o Pai ele tem na sua mão 2 coisas: um cajado e uma vara. Uma vara para disciplinar e um cajado para trazer ao seu coração aquele que estão se afastando. Um amor crescente, uma devoção crescente a Cristo. Aí você vai saber. 1 João 2,6 diz assim: aquele que permanece na minha palavra deve andar como eu andei. Irmãos, andar como Jesus andou. Como é que eu vou andar como Jesus andou? A diferença entre ele e eu é tremenda. Mas há uma cruz. Essa cruz que nos aproximou, nos atraiu a ele. Essa cruz que na sua morte e ressurreição nos deu a vida dele. E essa vida dele em nós deve crescer. Convém que Cristo cresça e eu diminua. Irmãos, nós não queremos pagar o preço. Nós temos nossos deusinhos e nós não queremos renunciar a eles. Esses aqui são Deus. Alguém pega lá e vê Raquel, né? Jacó. O que Raquel trouxe da casa do pai dele? Ídolos. Ídolos do lar. Aí você vê aqui e fala assim: como é que pode uma coisa dessa? Como é que ela vai trazer essas coisas? Irmãos, cadê os nossos ídolos? Pode ser sua esposa, seu marido, seus filhos, sua casa, seu carro, até a sua própria igreja. Seus ídolos, seu conhecimento, sua arrogância, o sei tudo, são ídolos. Irmãos, obediência, fruto do Espírito, testemunho. Aqueles que ganham visão espiritual, realidade espiritual. Visão do sumo sacerdote celestial. Como é que nós vamos ter essa visão, meus irmãos? Que Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso fiador. Você está entendendo, meus irmãos? Como é que nós vamos deixar? Ele é o autor da fé. Ele é o grande pastor das ovelhas. Perdemos a noção do sumo sacerdócio de Cristo como precursor, fiador, intercessor, mediador, o doador da fé. A visão do sumo sacerdote, amados irmãos, você vê em Romanos 8, ele vive para interceder por nós. Hebreus capítulo 4, olha, chegai-vos ao trono da graça de Deus, que Ele é rico em misericórdia e graça, vai te socorrer na hora oportuna.
nos salvar completamente a todos que se chegam a Ele, a Deus através dele. E Ele diz assim para mim, tenho por intrepidez entrar no Santo do Santo, para receber o caminho, o sangue de Jesus. Fique lá, não saia de lá, fique na presença de Deus. Mas os meus pecados, eles são perdoados. A minha fraqueza, Ele te fortalece. A minha desesperança, Ele é minha esperança. A minha falta de paz, Ele é minha paz. Irmãos, a minha falta de direção, Ele é a nossa direção. Ele é a nossa âncora segura no céu. Visão do nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor. Meus irmãos, qual é a sua visão? A Bíblia só tem uma. É interessante que alguns na Bíblia falam de uma coisa só. Jesus, quando aquele moço rico chega para Jesus, e Jesus roubou, certo? E perguntou: o que farei para ganhar a vida eterna? Ele estava preocupado com a vida eterna. E Jesus vai dizer assim: guarda os mandamentos. Eu tenho guardado. Mas não mal primeiro nem o segundo. Ela está à frente. Aí Jesus vai: então sabe o que se faz, meu jovem? Eu amo você. E Ele nos ama. Por isso que nós estamos aqui. É o seu amor que nos constrange, que nos agarra. E vai dizer: vai, vende tudo que tens e dê aos pobres. E você vai me seguir. Você vai ter um tesouro no céu. Aquele jovem, Jesus disse para ele uma coisa só. Uma coisa que define a sua vida: eu ou a sua riqueza? Eu ou o mundo? Define. E aquele jovem foi embora, porque ele amou mais o que é terreno, o que é temporal, do que aquilo que é eterno, daquilo que é invisível. Ele amou mais. A vida eterna estava ali do lado dele. Uma coisa que falta. E ele deixou. Nós vamos estudar sobre Betânia, a casa de Deus. Maria, Jesus vai dizer para Maria: Maria, Marta, uma coisa só, Marta. Salmo 27, versículo 4, olha, eu anseio, eu buscarei uma coisa só. Eu quero viver na casa de Deus, eu quero contemplar o meu Senhor. Uma coisa. Paulo vai dizer: esquecendo as coisas para trás, digo, eu prossigo para o alvo. Uma coisa. A igreja do Senhor Jesus Cristo é de uma coisa só: Cristo. E mais ninguém, mais nada. Infelizmente, nós temos Cristo no templo, Cristo o grande pregador, Cristo o intelectual bíblico, Cristo. Não, irmãos. Só Cristo. Irmãos, se não for a visão de Cristo, não presta. Paulo era um religioso, descendência espetacular. Sobre os legalistas fariseus da lei, ele era descendente fariseu. Era um top. Religiosamente ele era um top. Ele dizia: eu considero tudo isso um esterco, um perda, para conhecer a Cristo, ser achado dele, ser conformado a ele. Meus irmãos, isso é visão espiritual. Isso é visão de Deus. Isso é visão celestial. A visão de Cristo traz para mim, para você, vida de Cristo, realidade, traz progresso, uma vida ascensional, traz serviço, que nós vamos estudar, responsabilidade minha como Assembleia, traz para mim, para você, consagração, traz a glória de Cristo. Mas tudo isso precisa vir com quebrantamento, renúncia, entrega. Não pode ser discípulo de Jesus. Irmãos, o caminho
caminho de voltar à visão de Cristo, só tem um: quebrantamento, arrependimento, renúncia e redenção a Ele. Fora disso, não tem como voltar. Será, meus irmãos, que nós estamos preparados? Será que nós queremos realmente ter uma visão espiritual? Uma visão espiritual? Nós estamos falando de realidades, irmãos, vida prática. O que nós queremos na nossa vida? Eu quero ter um bom salário, uma boa casa, uma boa família, um bom carro, e ter algumas coisas para passear. Não é errado. Mas essa é uma visão espiritual. A visão espiritual vai buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Buscar primeiro. Então, sem visão, o povo fica o quê? Eu e você ficamos o quê? Perdidos, sem disciplina, sem responsabilidade, sem direção, sem propósito. Por causa disso, perecemos. Por causa disso, não testemunhamos. Por causa disso, o nome de Jesus é blasfemado no meio de nós. Pode dizer: está vendo? O cara diz que é crente. Olha lá. Como disse, eu converso bastante com os motoristas. Eu não chego, eu fico um pouquinho com eles. E um lá me tocou, eles cutucam, né? Graças a Deus. Eu falei: irmão, doutor, então um crente pode, você acha que um crente faz isso? Eu falei: não. Se ele fizer, ele se arrepende, volta para Deus, confessa e corrige aquilo que está errado. Né? Aí ele virou assim, né? E esse daqui é pastor. Esse daqui diz que é crente. Olhem que ele vota. Olha que ele segue. Olha. Aí ele perguntaram para mim: e daí, doutor? Eu falei: ele precisa ganhar visão. Sim. Está entendendo, irmãos? Não somos perfeitos. Mas o povo de Deus perdeu a visão. Olha a visão de Paulo, antes e depois. Olha a visão de outros, meus irmãos. Olha a visão de Abel. A igreja precisa ganhar a visão de Abel. Que ainda fala: qual a visão de Abel? Eu sou um pecador, depravado, corrupto, perdido, sob a culpa do pecado, a condenação do pecado. Para chegar ao meu Senhor, eu tenho que ir através do sangue de Jesus, através da cruz. A igreja precisa voltar à visão da cruz. A suficiência, a abrangência, a centralidade da cruz de Cristo. Quer ver outra, meus irmãos? Ela vem, a visão pode vir de meios diferentes. Se você for ver na Hebreus 11, você pode ver cada um. Mas todos eles com visão espiritual e pela fé. Quando você olha para Abel, ele viu o melhor sacrifício. O maior sacrifício não é o que eu faço para Deus. O maior sacrifício que Cristo fez por mim naquela cruz. Esse é o maior sacrifício. O que ele viu? Que Noé viu? Diante de tudo que ele estava ali, depravação total, o homem com o coração longe de Deus, o que ele viu? Uma arca. E a arca tornou-se uma realidade em sua vida. Ele pegou as medidas celestiais, não podia ser diferente, e ele construiu.
a visão da arca. Mas, Senhor, não chove, não tem temporal. A visão governando a sua vida. A visão governou a vida de Noé. Noé e sua família foram salvos. E todos que não estavam lá pereceram. Está vendo, meus irmãos? Abraão viu a cidade que tem fundamentos. Está lá em Hebreus. Ele e outros. O que eles viram? De longe eles contemplavam uma cidade que não tem fundamentos. A cidade celestial. Que você vai ver Apocalipse 22, que não passa da igreja. Você vai ver isso aí. Abraão viu a cidade que tem fundamentos. Moisés viu o quê? O tabernáculo. Deus deu a visão para ele, tabernáculo no Monte Sinai. E ele traz o molde. Molde não. As medidas. O modelo. E Deus capacita todos eles para construir. E quando construiu o modelo, o que aconteceu? Shekinah. A glória de Deus encheu aquele lugar. Está vendo, meus irmãos, o que ele viu? Davi viu o quê? O templo. Ele queria construir o templo. Deus falou, não, você vai construir, você é homem, sim. O seu filho vai construir. Isaías viu o quê? O Senhor do templo. Isaías capítulo 6. E olha o que aconteceu com ele, irmãos. Daniel viu o quê? Daniel viu a vida do rei, o ancião de dias. Daniel teve a revelação do Senhor e não aguentou a revelação. E o Senhor vai dizer para ele, Daniel, você é muito amado. Visão de Deus, irmãos. Visão celestial. Zacarias viu o quê? Candeeiro. Candeeiro não pôde ficar sem óleo. Sem óleo não tem luz. O óleo é o Espírito Santo. A igreja é um candeeiro. Está em Apocalipse. Pedro viu o quê? Viu o lençol descendo do céu. Com tudo aquilo que no Velho Testamento era contaminado para eles e não podia, era pecado comer aquilo. Agora Deus vai dizer, sabe quem são esses daí, Pedro? São os gentios. Aquilo que eu santifiquei, não considerem como imundo. Agora Efésios 2 vai responder isso. Através da cruz, ele reconciliou judeus e gentios e fez um novo homem. Um novo homem é corporativo, é celestial. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Paulo viu o quê? Paulo viu um homem celestial. Ah, mas irmão, esse homem, ele viu Cristo, o cabeça do céu, e viu a igreja, uma visão celestial. Aquele homem morreu pelaquela visão. Ele era obcecado pelaquela visão. Coisa que nós perdemos isso de Cristo. Nós estamos obcecados por tantas coisas, não por Cristo e a paixão de Cristo Jesus. João viu o quê? 7 candeeiros, amados irmãos. Mas no meio dele, o que ele viu? O homem, filho do homem, o Filho de Deus encarnado. Ah, irmãos. E finalmente João vai ver o quê? A nova Jerusalém. Capítulo 21. Desceram do céu. São, amados irmãos, diferentes, mas todas elas é uma única visão. A visão de Abel, a visão de Noé, a visão de Abraão, a visão de Davi, a visão de Zacarias, a visão de Isaías, a visão de Daniel, a visão, amados irmãos, de Paulo, a visão de João Batista. Todos eles têm uma única visão: Cristo e a igreja. Não tem outra. Cristo
cabeça, a igreja como seu corpo. Cristo e a sua igreja, meus irmãos, precisam perder essa visão terrena. Perder essa visão terrena. A visão celestial é a visão da suficiência de Cristo. Em tudo. Mas irmãos, sem visão, numa carreira para correr. Você está correndo o quê? Não há guerra para você lutar. E não há esperança para você esperar. Para que você está correndo? Você não tem visão de Cristo? Visão do céu? Visão das glórias de Cristo? Visão da vida de Jesus? Visão da eternidade com Cristo? Você não tem? Está correndo para quê? Para que você está lutando? E por que você está esperando? A visão nos dá direção, nos dá alvo, propósito. E se você não tem direção, não tem visão. Qual é a sua identidade? Qual a sua segurança? Qual o propósito da sua vida? Irmãos, a visão nos dá força para lutar. Nós estamos sozinhos. Deus está conosco. O seu Filho, nosso intercessor, mediador, fiador, Ele é tudo. O Espírito Santo, o Consolador, está conosco. A visão nos dá força para lutar, mas dá disciplina para correr. A carreira cristã, celestial, alvo determinado. Uma coisa, Senhor, é uma coisa. Pensai, buscai nas coisas lá do céu, uma coisa. Dá amor para manter-se, irmãos, na fé, na perseverança, no amor. Mas irmãos, sem visão, o povo é destruído. Olha no geral a igreja, irmãos. Como é que está? Descabelado. No geral. Cadê o propósito? Onde Cristo está? Não fica olhando para os outros. Olha aqui. A visão celestial é mais do que ver o Senhor Jesus como Salvador. Você pode ver Jesus como seu Salvador, você pode experimentá-lo como seu Consolador, ou pode mesmo conhecê-lo como seu supridor, mas você ainda carece de uma visão celestial. Os filhos de Israel, meus irmãos, saíram do Egito, foram salvos. Cadê a visão celestial? Qual a visão celestial para eles? Canaã. Mas a vida cristã tem dois rios. Tem o Mar Vermelho. 1 Coríntios 10 vai dizer: nós passou pelo batismo, você foi salvo. Mas tem o rio Jordão. O rio Jordão fala de quebrantamento, morte para nós mesmos. 12 pedras dentro, 12 pedras fora. O que Cristo fez de mim dentro, fora é visto. Por que vocês estão vivendo assim? Porque eu trago no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste. Mas irmãos, foram um povo que pereceram no deserto. Cadê a visão? E Deus tinha falado: vou tirar vocês daqui, vou levar vocês para onde? Para Canaã. Uma terra que manda leite e mel. Onde tem tudo. Quantos entraram? Josué e Caleb, e abaixo de 20 anos, que nasceram onde? No deserto. Todos que vieram do Egito, todos eles não entraram. Só Josué e Caleb, e abaixo de 20 anos, que nasceram no deserto. Eles falharam em entrar na terra prometida, não chegaram, não entraram ao propósito de Deus, que Deus tinha concedido para eles. Do mesmo modo, sem visão espiritual, nós não entramos no propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? As circunstâncias que eu estou vivendo, qual é o propósito de Deus? Deus tem
nos fazer o bem. Só que o bem nosso não é o bem que Deus quer. Para nós o bem-estar, eu não ter problema, vai resolver tudo, vai acabar com todas as minhas dores, não vai ter enfermidade. Isso não é. O bem de Deus é na dor, na tristeza, na decepção, na angústia, na aflição, sermos conformados à imagem e semelhança de Jesus, como cordeiros, sem falar nada, na mão dos seus pastores. Meus irmãos, eu sempre digo aqui, nós somos um bando de petezada. Gosta de ir para a rua, gritando, essas coisas todas. Quando é que Jesus saiu na rua, irmão? O que é feito, né, irmãos? O que fizemos da igreja? O que nós fizemos da igreja? Cadê a visão celestial? Perdeu a visão. Irmãos, as prioridades desse mundo passam a ser as nossas prioridades, né? Como é dito, quais são os palanques desse mundo? Humanismo, mas aí, tudo que se vai, a natureza, o clima, todos são os nossos pais. Não dizer que você deva fazer mal para o clima, nada disso, mas não é nosso pai. Mas pega todas essas causas. Irmãos, eu mesmo conosco hoje, apesar de sermos salvos, graças a Deus, mas apesar de sabermos tudo isso, ainda não estamos centrados em nós mesmos, escravos da nossa vontade, escravos das nossas decisões, escravos do que eu acho, que eu não acho. Meus irmãos, perdemos a visão. Será que Cristo é tudo para mim? Você não é liberto do eu, e eu também não, se nós não tivermos visão celestial, visão espiritual. Olha Paulo, Romanos 7, o eu, mais de 16 vezes, eu. Quando ele vai dizer, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele vai para Romanos 8, e Romanos 8 é libertação, é vida em Deus, é vida no Espírito Santo. É vida de dependência, é vida de submissão. Mas irmãos, a visão celestial, você se torna cristocêntrico, não na palavra, na mente, no coração, no serviço e no andar. Você torna-se cristocêntrico. Presta atenção, não é só aqui, conhecedor da Bíblia, se torna Cristo, a mente de Cristo, o coração de Cristo, os afetos, as afeições de Cristo, o serviço de Cristo e o andar de Cristo. Meus irmãos, a menos que estejamos unidos com Deus em Cristo, em seu propósito, permaneceremos bebês em Cristo e não procuramos a glória do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus continue falando no nosso coração. Deus continue falando no nosso coração, né? E se Deus permitir, irmãos e irmãos, hoje à noite nós vamos falar sobre a igreja. Dividir hoje uma só, depois no domingo nós vamos continuar. E depois eu tenho mais duas, uma do Severino e uma do pastor de Sorocaba. Provavelmente no domingo à noite ele vai vir, se ele acertar. Então, meus irmãos, aí no final nós vamos estudar sobre a responsabilidade. Quem ganha a visão de Cristo? Visão celestial. Cristo e a igreja. Você está entendendo? Você vai ganhar responsabilidade. Somos responsáveis por aquilo que Deus tem feito e Deus tem falado. Cadê a nossa responsabilidade? A graça de Deus tem se tornado em vão, inútil para nós. Paulo diz, eu fiz mais que todos vocês, trabalhei mais que todos vocês, mas não foi eu, foi a graça de Deus operando em mim. Essa graça não é barata, ela é cara.
custou o preço do sangue de Jesus. E vai custar, amados irmãos, morrer diariamente, eu e você, para que a vida de Cristo se manifeste. Que Deus seja